Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que mostra claramente que a boa ciência e a boa teologia sempre andaram juntas. Andam juntas e continuarão sempre andando juntas. A boa ciência que confirma a palavra de Deus, que confirma que a Bíblia é clara, necessária, suficiente, infalível, autoridade final, e que temos, de fato, ali um relato técnico, sóbrio, coerente, consistente, principalmente em Gênesis. Talvez para toda a história contada na Bíblia, os principais fundamentos descritos em Gênesis. E a gente tem mostrado com grandes homens e mulheres, aqui discutindo esse tema, a infabilidade da Bíblia, a inerrância da palavra de Deus, frente aos fatos, aos conhecimentos científicos mais recentes. E hoje não seria diferente. Vamos, de novo, defender a palavra de Deus à luz da boa ciência, da boa filosofia, da boa teologia, da boa interpretação da palavra de Deus, da linguística, dos conhecimentos que nos mostram como interpretar bem textos e tirar a melhor conclusão. E hoje temos então um convidado para lá de especial. Conheci recentemente e descobri que ele é um grande entendido da linguística, da interpretação de textos, e perguntei a ele: o que você acha sobre Gênesis? E a resposta foi sensacional. Eu gostei demais, aprendi demais com ele, por isso trouxe aqui no Fé e Ciência, no nosso palco de debates teológicos, filosóficos e científicos. Então, quem estaria conosco? O pastor Ayrton Williams. Pastor. Então, meu caro professor Marcos Eberle, primeiro, meu agradecimento pelo convite para estar aqui. Nos conhecemos, de fato, pessoalmente recentemente, mas já conheci o teu trabalho há um bom tempo, amigos muito queridos que trabalham na área científica, sempre me falavam do teu trabalho, então já te acompanhava. E uma honra poder vir ao teu programa, né, para tratar dessas questões de Gênesis. E me apaixonam. Todos nós. Hoje o programa, gente, está sensacional, super legal, você não pode perder. Pastor Ayrton é um craque, vocês observarão isso nas respostas e tudo mais. Mas, pastor Ayrton, eu o conheço não tão bem assim, o pessoal não deve me conhecer assim tão bem, alguns o conhecem, mas nem todos. E a gente sempre começa essa entrevista aqui no Fé em Ciência, onde o entrevistado fala um pouco de si, não é? Porque ninguém melhor que o próprio entrevistado para saber os detalhes sobre sua vida e tudo mais. A sessão agora, na nossa entrevista, é Pastor Ayrton pelo Pastor Ayrton. Como seria? Conta um pouco da sua vida, onde o senhor nasceu, como o senhor cresceu, como veio a conhecer a Cristo, aonde o senhor atua, a CEBI, né? Tá com o logo aí, o que seria essa CEBI? A sua formação, o pessoal precisa saber se o senhor conhece mesmo. Já falei aqui que o senhor conhece de tudo, né? Que o senhor sabe da Bíblia, da ciência, da teologia. Ele é um craque, gente, você vai ver. E Pastor Ayrton pelo Pastor Ayrton, como seria? Ok, vamos lá. Eu sou natural do Amapá, né? Então muita gente só conhece o Amapá pela sala de aula. Não só nasci, como cresci e me criei no Amapá. Quando eu saí do Amapá, eu era funcionário do Banco do Brasil e deixei o Banco do Brasil na época do presidente Fernando Collor de Mello para ir para o seminário. E fiz o meu seminário no Seminário Presbiteriano de Campinas, né, aqui próximo. Depois de 5 anos de tempo integral, minha turma foi a única turma que pegou grade de 5 anos de tempo integral. Mas foi uma grande bênção, foi um privilégio, na verdade, eu tenho da parte de Deus isso. Depois disso, eu fiz 2 anos de estudos na Universidade Luterana, na UBRA, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul. Fiz um primeiro mestrado na área de exegese, que foi a área que eu me apaixonei no seminário. Quando eu cheguei no seminário, eu fiquei encantado com essa área por uma questão simples. Na minha adolescência, minha mãe me empurrou para participar de concursos de literatura. E isso me valeu um título do governo federal de literatura e um segundo lugar na Academia Brasileira de Letras sobre a obra de Castro Alves.
E aí, quando eu fui para o seminário, que eu descobri que a Bíblia tinha toda uma riqueza literária de estudo, eu me apaixonei pela exegese. E aí fiz meu mestrado, o primeiro mestrado em exegese. Porém, o meu mestrado não fechou algumas questões linguísticas que vinham sendo debatidas no cenário internacional. Foi quando eu descobri um mestrado em letras da Universidade Mackenzie, me candidatei, né, parecia um alienígena, porque eu era um cara totalmente oriundo de teologia, e fui admitido, né, no programa e fiz o segundo mestrado com concentração na análise do discurso, ou seja, linguística aplicada ao texto. E isso, para mim, foi fenomenal, porque era isso que eu estava procurando. Depois eu fiz uma licenciatura em História, então sou licenciado em História, e também uma pós-graduação em Ciências da Religião. Ao longo desse tempo eu tenho escrito já 9 livros, né? Hoje presido a Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a CEBIC, que tem tudo a ver comigo, né? O cara que vem da teologia, letras, história, é interdisciplinar. Linguística, Linguística, né? Exatamente. E também sou o diretor-geral da Faculdade de Ensino Superior de Uberlândia, FAES. Então, um resumão é isso aí. Muito bem. Como conheceu a Cristo, pastor? Joia. E, rapaz, eu era sou oriundo de uma família tradicionalmente presbiteriana. A minha história toda, meu tio-avô foi missionário que levou o presbiterianismo para o norte do Brasil, Ismael Bastos. E cresci num lar presbiteriano, porém não tinha nenhuma vocação espiritual, na verdade. Eu brinco com meus... E não é uma brincadeira, é fato. Até os meus 11 anos, meu grande sonho era ser um líder de gangue. Eu amava a violência. E... os homens normalmente são feitos assim, né? Adrenalina, né? Rapaz, mas normal. Era um negócio louco. E aí, aos 11 anos de idade, num acampamento de carnaval, meu pastor falou sobre a história do filho pródigo, e a mensagem que ele trouxe naquele dia entrou no meu coração. Eu entendi por que eu precisava de um Salvador. E aos 11 anos eu conheci Jesus. Muito bem, pessoal. Vocês viram que eu não estava brincando, né? Olha, história, linguística, ciências da religião, teologia, eu esqueci uma, e qual foi a área que eu esqueci, né? Eu tinha contado 5, né? Porque presbiteriano tem tudo 5, né, pastor? 5, 5, 5. 5 solas do pastor Ayrton, né? História, ciências da religião, linguística, teologia e o próprio hebraico, né? O hebraico, não é? E diretor de escolas, faculdades e tudo mais. Um profundo conhecedor de Gênesis, que lançou esse livro aqui, né? A Luísa vai colocar aí para você, gente, o link também para você adquirir. Olha, o mito e a história na criação. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui bem nivelado para vocês verem. E o subtítulo é esse, olha, tá pequenininho. Qual o sentido da narrativa da criação em Gênesis 1? Qual o sentido da narrativa da criação em Gênesis 1? Olha, eu já falei aqui no início, né, pastor? Olha, esse livro aqui, gente, sensacional, hein? Tô lendo já, tá na cabeceira da minha cama, viu, pastor? Porque esse assunto é fundamental. O senhor concorda que Gênesis, a gente precisa entender Gênesis, senão toda a nossa fé entra numa confusão geral? Sim. Esse foi um ponto para mim bem complicado quando eu cheguei no seminário, por exemplo. No meu seminário, infelizmente, meus professores da área de exegese, eles eram liberais. Significa, eles não acreditavam que a Bíblia é a palavra de Deus, é um debate acadêmico. Eles diziam que ela continha a palavra de Deus e como ela estava influenciada pelos homens, Gênesis, por exemplo, era uma mitologia ou qualquer outro tipo de literatura, só não era uma literatura que contava fatos reais. O grande problema que eu tive é que, como eu sou oriundo da literatura desde a minha adolescência, né, como eu contei os prêmios que eu tive da Academia Brasileira do Governo Federal, e esse é segundo lugar sobre a obra de Castro Alves na Academia Brasileira de Letras, eu era um cara muito inteirado do problema da discussão da teoria literária. Na época, na minha adolescência, quem for linguista aí da área de literatura vai lembrar do grande professor Maxud Moisés aqui da USP, que era um grande literato da USP, e eu era um fã do trabalho do Maxud Moisés. Quando eu chego no seminário que eu me deparo com essas questões, eu digo, opa, mas peraí. Isso muda, primeiro, totalmente o meu entendimento de fé, se é verdade que Gênesis não é literal no que ele está dizendo. E, segundo, eu tenho problemas porque a teoria que me apresentaram não batia com teoria literária que se estuda no mundo acadêmico de fato. Daí, foi uma luta no seminário,
né, com os meus professores, porque havia uma falsa teoria literária em torno de Gênesis, que eu dizia, mas não bate, não fecha. E aí, quando eu fiz o primeiro mestrado, eu pude explorar isso e demonstrar por que não batia. Mas olha, pastor Ayrton, a gente fez uma listinha aqui, tem uma colinha, né? A Luísa vai estar aí colocando as perguntas também. De algumas perguntas básicas para esse debate, né? Gênesis, mito ou história? É o tema geral da nossa entrevista aqui, da sua entrevista, né? Eu que estou entrevistando, né? O senhor vai responder. A primeira pergunta, então, é essa. Olha, outro dia, eu vou contar um pouco do histórico. Outro dia eu estava fazendo uma defesa da Bíblia, de Gênesis, literal e tudo mais. Alguém chegou depois da palestra para mim e falou assim, mas professor, Gênesis é poético. Olha, eu participo de lives aí de uma associação no Brasil e eles falam que é poético. Grandes apologetas falam que Gênesis é poético. Olha lá, quase todo mundo naquela associação diz que é poético. Professor, é poético, não é? Eu falei, de onde você tirou isso, menina? Aí será que eu estou alienado, pastor Ayrton? Com todo esse conhecimento que o senhor tem, eu acho que o senhor não tem interesse, né, de dizer que é ou não é. O senhor está analisando pelos fatos, concorda? O senhor tem um Deus, que o senhor serve a esse Deus. Gênesis é poético? É a pergunta número 1 aqui da colinha que eu estou aqui, né? Gênesis é poético? Ok, essa é uma boa pergunta, até porque assim, se vendeu essa ideia de que Gênesis é poesia. Mas veja, quando nós estamos falando de teoria literária, a teoria literária ela parte de observações objetivas. Ou seja, eu vou olhar é ou não é. Então, para o nosso telespectador pensar rapidamente, quando eu digo que algo na língua portuguesa é poesia, isso é constatado primeiramente pelas estruturas básicas da poesia na própria língua portuguesa, que seria as estruturas AABB, ou ABBA, ou ABAB de rima. São as estruturas de rima, no geral, que a gente tem. Então, um exemplo simples, batatinha quando nasce, esparrama a rama pelo chão. Esparrama pelo chão, e menininha quando dorme põe a mão no coração. Então a gente vê as estruturas AB nessa. Então, isso é objetivo, eu posso dizer, sim, isso é uma poesia porque ela está dentro dessa estrutura. Ora, para eu dizer que Gênesis, né, e a narrativa da criação é poesia, eu preciso me perguntar, existe uma estrutura poética objetiva para ser analisada ou é apenas o que eu acho que é poesia? Então, no mundo semita, não é só em Israel, no mundo em que Israel transitava, e até hoje essa estrutura existe. Existe uma estrutura própria de poesia. A poesia do mundo semita, e que nós vemos na Bíblia, principalmente nos Salmos, ali está o grande exemplo, ela é baseada naquilo que nós chamamos de paralelismos membrorum. Ou seja, o autor bíblico ele cria uma linha de raciocínio, então ele vem com uma segunda linha que terá uma métrica semelhante de cruzamento e não é de rima. Veja, a poesia hebraica não tem nada a ver com rima, tem a ver com essa métrica e cruzamento de ideias na segunda linha, que poderá ser ou de estrutura sinonímica, onde a segunda linha apenas reforça com outras palavras a primeira linha. Ela pode ser antitética, quando a segunda linha, ou colon, que é o termo técnico que nós usamos para essa estrutura em hebraico, o colon é o contraste da primeira linha, ou ela então apresenta uma linha sintética, onde ela evolui a segunda linha em relação à primeira. Então, essa estrutura ela tem toda uma marcação de métrica, ela tem uma marcação de ideias cruzadas, ou seja, às vezes a ideia aparece no meio da linha, ela vai reaparecer no meio da própria linha. E isso marca a primeira característica da poesia hebraica. Não há poesia hebraica sem paralelismos membrorum. Ponto. Isso aqui é essencial. Qualquer estudo que você fizer de poesia hebraica e poesia semita, se não tiver paralelismo membrorum, não é poesia. Da mesma forma que na literatura ocidental, se a rima não é de estrutura ABBA, AABB, ABAB, não é poesia. Nós temos hoje as discussões de poesias modernas e tal, mas que mesmo assim guardarão algo com a mesma estrutura. Então eu vou a Gênesis. Aí eu pego o Gênesis 1, texto hebraico, obviamente. Mas mesmo o texto em português dá para ver isso também. Não é assim, o pessoal em hebraico que não. Em português dá para ver a mesma coisa.
Mas a gente fala o hebraico por quê? Porque o texto é a língua original e todo o trabalho científico, literário, ele tem que partir da fonte primária. Tradução não é fonte primária. Então eu vou a Gênesis 1, a pergunta é, tem paralelismos membrorum? E a resposta será, não. Não existe paralelismos membrorum em Gênesis 1 e Gênesis 2. A primeira vez que aparece paralelismos membrorum na narrativa da criação é quando Adão recebe Eva, e aí ele diz, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porquanto do varão foi tomada, chamar-se-á varoa. Em hebraico, aquela porção está em paralelismos membrorum, indicando que Adão ali fez poesia. Uma poesia, né? Ele fez, né? Ele fez a poesia. E o mais interessante é que se você lê as marcações em hebraico, você sabe que aquilo ali foi cantado. Ele fez poesia e música, mas olha onde aparece isso. Agora, a gente pega essa porção e compara com o restante do que veio antes. Tem paralelismo membrorum? Não, não tem. Ora, se não tem, como é que é poesia? É uma descrição de um fato que Adão fez uma poesia para Eva. Okay. Então é um fato, não é? Exato. Não é relato de boatos, não é? Porque essa ideia de que seria poético, poesia e tudo mais, seria assim, olha, não está descrevendo coisas que de fato aconteceram. Uhum. Mas tem agora a segunda pergunta, que o senhor respondeu super bem a primeira. Mas outro dia, não é, eu estava assistindo um podcast muito famoso no Brasil, os nossos jovens assistem, infelizmente. Não é? E esse podcast estava dizendo assim, olha, porque Deus não tinha como explicar a evolução. Não é? Então ele mandou contar uma história lá qualquer, tipo do épico de Gilgamesh. E por quê? Porque pela história, por esse mito aí, né, você entenderia que foi Deus. Não precisa dizer exatamente como ele fez. Então a segunda pergunta é essa. Gênesis é mito, pastor Ayrton? Ok. E aí nós voltamos ao problema da poesia. Olha só que interessante. Quando eu estou lá no seminário, meus professores trazem essa tese, eu digo, olha, para ser mito, ele tem que se encaixar dentro de estruturas literárias mitológicas, porque mito é literatura. Mito não é o que eu acho que é mito, mito não é um conceito que eu criei. Mito é uma literatura e, a partir dela, então, eu faço a análise do discurso. Ora, quando eu comecei a estudar esse assunto, então, uma das minhas maiores referências foi nada mais, nada menos que Mircea Eliade. Mircea Eliade foi uma das maiores autoridades em pesquisas mitológicas no mundo. Né? Tanto é que um livro dele, publicado pela USP até no Brasil, chamado Aspectos do Mito, ele mostra claramente que uma das características de todos, observe isso o telespectador, todos os mitos, e eu fui estudar a maioria deles que interagiram com Israel, inclusive até o período do Novo Testamento, e por curiosidade estudei alguns mitos chineses e mitos maias para verificar o que o Mircea Eliade dizia. Todos eles foram escritos em forma poética. Ora, nós acabamos de dizer que Gênesis 1 não foi escrito em estrutura poética. Se todos os mitos foram escritos a partir da poesia, nós já temos um problema estrutural em Gênesis. O escritor de Gênesis, que é um outro debate acadêmico, mas eu sou um defensor muito intenso de que ele realmente foi Moisés, é um outro debate isso, mas quem seja, mesmo que a pessoa diga assim, não, foi a fonte sacerdotal, que é um debate de, não foi Moisés, foram fontes. O camarada, então, no mínimo, tá? Vamos esquecer aqui a minha fé em Deus, Bíblia, vamos nos até a objetividade do texto. O camarada que escreveu aquele capítulo 1, se ele escreveu mito, ele era um analfabeto em literatura mitológica, porque a característica é a poesia. E não tem poesia, como é que pode ser mito? Esse é um dos aspectos do problema. Escreveu um mito querendo não deixar claro, ou disfarçar que era mito, né? Um mito disfarçado, né, pastor? Exatamente. Pode existir isso? Não tem como. Veja, o Mircea Eliade, ele aprofunda até isso daí. E para mim é legal, porque assim, como eu posso pegar o texto hebraico e fazer essa conferência com a própria língua, aí fica mais claro que não existe aquela poesia que é típica dos mitos em qualquer cultura. A outra questão que o Eliade levanta, né, é que todos os mitos, absolutamente todos, eles partem de uma disputa politeísta de territórios, onde deuses estão em disputas por questões egoístas, e então criam o homem
ou como um acidente, nada planejado, ou como fruto do seu egoísmo, aí depende do que as mitologias dizem, né? Mas nenhum deles tem característica monoteísta. Ora, eu vou a Gênesis e existe um Deus que criou todas as coisas. Aqui me permita só um detalhe, porque alguns querendo ver resquício de mitologia aí, pegam lá a primeira expressão de Gênesis 1, o famoso Bereshit bara Elohim, e dizem assim, olha, mas Elohim é plural em hebraico. Sim. Tanto é que o Eric Van Daniken, numa elucubração dele, eram os deuses astronautas, pegou lá e disse, olha, traduziram errado a Bíblia, porque ela está dizendo que, no princípio, os deuses criaram. Não. Primeiro, porque o verbo hebraico bara está na terceira pessoa do singular. Ele criou. Então, no princípio, criou Deus. Mas como explicar o Elohim no plural? É simples, é um problema de entendimento hebraico. A língua hebraica, quando ela se encontrava diante de algo imensurável, ela jogava para o plural. Então, veja, não existe na Bíblia hebraica a palavra céu no singular. Por quê? Porque o céu é imensurável, então é shamayim. Olha, a mesma terminação de Elohim, shamayim, céus. Água, não existe água em hebraico. Águas. E vamos pegar um caso mais interessante, Egito. Não existe Egito em hebraico, é Mitzraim, ou seja, Egitos, porque nós falamos do Alto e Baixo Egito, e a dimensão do Império Egípcio era tal que a língua hebraica o assumia como se fosse no plural, porque não tinha como contar. Então ele não está falando de deuses. E surgiram, não, isso aqui foi reprimido em Israel, mas era um resquício do enoteísmo, esse é o nome da técnica, do enoteísmo, e os caras viajaram, ignorando totalmente a própria língua. Ou seja, não existe o que o Eliseu Mead fala da luta dos deuses pelo território e o aspecto politeísta. Ou seja, nós não temos poesia, que é essencial para qualquer mitologia no mundo antigo, nós não temos o politeísmo, e pior ainda é porque, de novo, o Mircea Eliade mostra todos os mitos no mundo antigo, eles são baseados em imagens extremamente elaboradas, fictícias, irreais, surreais. Aí você vai ao texto de Gênesis, toda a construção é sóbria, passo a passo, há uma lógica narrativa no texto. Cheio de adornos, né? Exatamente. Adornos, né? Ou seja, tudo que caracteriza um mito, Gênesis não tem. Aí, só fecho com isso aqui. O grande teórico de gêneros literários que revolucionou o mundo sobre isso foi então soviético, né? Na época ainda era União Soviética, chamado Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin, ele escreve um livro chamado A Estética da Criação Verbal, onde ele mostra que todos os gêneros literários eles estão dentro de uma estrutura muito clara que os identifica, que são as estruturas do frame literário, linguístico e conceitual. Ora, Mircea Eliade e um outro estudioso de mitologia antiga, Yehezkel Kaufman, da Universidade Hebraica de Jerusalém, estudaram essas estruturas e mostraram, de fato, todos eles têm estruturas linguísticas, literárias e conceituais. Tá aqui. O que o mito tem de estrutura linguística, literária, conceitual? Vamos aplicar isso em Gênesis. O nosso tempo aqui ele é curto, mas no meu livro eu mostro isso daí. Vamos aplicar em Gênesis. Gênesis não tem as estruturas literárias do mito. Não tem as estruturas linguísticas do mito. E Gênesis não tem as estruturas conceituais do mito. Ora, se não tem nenhum dos frames, que é o termo técnico... Não tem nada, né? Como é que pode ser mito do ponto de vista objetivo? A gente imagina ser mito, né? É uma narrativa. Ok. Pastor, mas eu aprendi com o senhor outro dia, né, que na impossibilidade de classificarem Gênesis como poético, poesia, na impossibilidade de classificá-lo como alegorias, né, ou como mito, alegoria, poesia, falaram que era história, né? Gênesis é história, Luísa, com I, né? História. Vamos ver aí, ó, a pergunta número 3, né? Tava com H, mas Gênesis é história. Legal.
Essa questão até tinha na língua portuguesa antigamente, né? Sim, A gente sim. separava o E do H, depois houve uma reforma, ficou tudo H e Mas a gente bagunçou. continua usando, né? Porque a Isso. palavra é muito boa, né? Essa Sim. diferenciação, né? E, de fato, na discussão literária da Bíblia, existe essa distinção do história com E e o história com H. Tá? Então, essa questão, por exemplo, da Gênesis ser história com E e história com H. Isso tem uma origem lá atrás, no século XVIII, com um teólogo alemão chamado Eichhorn. Ele vai dizer, olha, a história que eu tenho na Bíblia, ela não é história real, ela é Heilgeschichte. É um termo que ele vai usar para dizer, é uma história de salvação. E ela não tem contato com a realidade. Essa tese dele vai evoluir num camarada chamado Julius Wellhausen, que é o cara que estrutura tudo isso, dizendo, olha, Moisés não escreveu nada, tem 4 fontes, essas 4 fontes de épocas totalmente diferentes e contraditórias, elas mostram que, na verdade, era apenas uma história querigmática, uma história da fé. Wellhausen convence meio mundo acadêmico dessa posição dele na Europa, e isso começa a ganhar força nos Estados Unidos. No início do século XX, um grande teólogo alemão dessa linha, chamado Gerhard von Rad, ele então lança o livro dele sobre as tradições de Israel e diz, olha, nós temos que separar na narrativa bíblica o que é Historie em alemão e o que é Heilgeschichte. O que é a história real, bruta facta, que ele vai usar no livro dele esse termo bruta facta, e a história que é apenas da fé, a história querigmática. Beleza, então veja, é possível falarmos dessa maneira? Sim, é possível falarmos. A pergunta é, o que a gente tem em Gênesis? Nós temos bruta facta, que Von Rad dizia que não, ou nós temos história querigmática, ou seja, história da fé? A primeira questão que a gente observa, então, daí eu fui estudar história, né? Fiz uma licenciatura em história também para aprofundar isso, porque na linguística, para mim, é muito claro. Mas deixa eu entender história. Quando eu chego na história, a primeira questão-chave para eu saber o que é real e o que é a fantasia da pessoa é o tipo de texto que ele escolheu para escrever. Daí que veio a importância do gênero literário. Porque é o gênero que define a intenção do autor. O que ele quer dizer com aquilo. Quando eu pego o texto de Gênesis 1, ele está escrito dentro de uma narrativa historiográfica. Toda a estrutura narrativa, eu mostro num capítulo do meu livro aqui sobre isso, é para ser lido como história real. Primeiro ponto. Tá, mas aquele que escreve como história real, ele pode estar mentindo. Então o historiador tem que fazer uma segunda pergunta. Como foi então que ele coletou as informações para essa história? Então eu olho, por exemplo, para a estrutura da Torá, e na estrutura da Torá eu tenho ali o contato de Moisés com testemunhas oculares de muita coisa que ele mencionou e que estão presentes com ele à medida que ele está escrevendo e falando. Poderiam dizer, não, você está mentindo. A segunda questão é que o próprio Moisés menciona textos que ele usou como fonte para a redação daquilo que ele estava dizendo, ou seja, que ancoravam o que ele estava dizendo. E há uma terceira questão ainda, que foi levantada por um famoso filólogo e arqueólogo de Yale, o Dr. P.J. Weizmann, no livro dele Clues to Genesis. O Weizmann foi o homem que descobriu o sítio arqueológico da Síria e ele teve que decifrar a linguagem dos assírios para tornar, então, tornar a pesquisa daquela literatura fácil para historiadores. E o Weizmann observou que no mundo antigo, que Israel está inserido, havia um padrão de usar fontes indicando por cabeçalhos. Toda vez que o escritor queria indicar uma fonte que ele estava usando, ele usava um cabeçalho. Ele viu esse padrão na Síria, ele viu esse padrão no Egito, ele viu em textos babilônicos, e ele então, ele não era crente, veja, ele não era um homem convertido, era um cientista da área da linguística, da filologia. Ele decidiu ler a Torá em hebraico, para ver se ele encontrava isso. E ao ler, adivinha o que ele encontra? 11 cabeçalhos em Gênesis, indicando uma estrutura de fontes que novamente indicavam que Moisés, e eu assumo de novo essa questão, Moisés como autor, deixou claro para qualquer leitor saber, olha, foi daqui que eu construí essa narrativa para ser lido como história real. De novo, objetivamente, Gênesis quer ser história com H e não história com E. Muito bem, então vamos para a quarta pergunta agora. Eu acho que o pastor Ayrton já mencionou algumas vezes, mas afinal, pastor Ayrton,
qual o gênero literário de Gênesis? Joia. Diante de tudo isso que a gente está expondo aqui, Gênesis quer ser, de fato, história. Porém, dentro da própria literatura da história, há vários gêneros literários que são comportados aqui. Gênesis 1, principalmente, ele quer ser uma historiosofia. Esse é o termo técnico que a gente usa para esse tipo de narrativa. O que é uma historiosofia? É uma história que, a partir de fatos reais, tenta dar o significado a uma história maior. Então Moisés está com um povo no deserto. Um povo que passou 400 anos recebendo um monte de mitologias egípcias. Sobre a criação, por exemplo. Sobre a criação. E agora ele vai contar história real para refazer aquele entendimento mitológico que eles tinham recebido. Ou seja, Gênesis é exatamente a proposta do oposto, o oposto dentro. E aí isso tem um nome técnico também, que combate o mito, combate a história, combate um relato poético. Não é isso? Você quer ver uma coisa interessantíssima? A própria expressão, façamos o homem à nossa imagem. Ora, na cultura egípcia havia essa linguagem. Só que dentro da mitologia aqui, o deus principal era Ra, o deus Sol, e que o filho dele, Amon-Ra, que era o faraó, ele era a imagem e semelhança de Ra. E só ele era a imagem e semelhança naquela mitologia. E agora Moisés vem e diz, não, na verdade todos os homens foram feitos à imagem de Deus e foram feitos assim de forma comum. Então ele traz para uma realidade que você como cientista sabe muito bem, quando fez do barro da terra, ele está mostrando isso aqui é a realidade concreta da história. Isso aqui não é mitologia, como por exemplo nas mitologias chinesas em que o homem nasce de um ovo galáctico. Aqueles adornos totalmente fora do contexto. Então, né? a historiosofia de Gênesis 1, que ali no caso é um prólogo, é outra característica, o que mostra de novo que o texto quer ser história, porque todo texto historiográfico, mesmo de natureza historiosófica, ele geralmente abre com um prólogo para que ele possa desenvolver agora a sua história e fundamentá-la. No capítulo 2. A partir do capítulo 2. O capítulo 1 e 2 tem uma incoerência entre eles? Pois é, rapaz, essa é outra questão que eu ouvia no seminário, eu dizia assim, gente, mas meu Deus do céu, teoria literária de novo. Há um grupo de teólogos, e muitos se valem dessas teses falsas, dizem, não, Gênesis 1 é um relato de criação, Gênesis 2 é outro relato de criação. Mas primeiro, para fazer esse relato de criação, e de novo eu menciono isso no meu livro, eles têm que fazer um estrago com o próprio texto, com as marcações. Estudar hebraico é legal, por quê? Porque o hebraico ele tem marcações muito claras, muito óbvias de quando estamos falando da primeira parte da ideia, ou a ideia central, e tem um sinalzinho que mostra a segunda parte da ideia. Então, para eles fazerem isso, eles tiveram que fazer o seguinte, pegar Gênesis 1, versículo 1, e dizer que o final desse texto é Gênesis 2, versículo 4a, e eles racharam o versículo 4 em 2. Tá, e veja, isso seria totalmente possível, porque o texto bíblico que a gente tem de capítulo e versículo não existia até o século XIII, depois de Jesus. Podia ser que isso tivesse acontecido? Podia. Só tem um problema, é que o hebraico independe do capítulo e versículo. Quando eu chego no capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, a primeira parte que eles dizem que conclui está com o sinalzinho do Atná, que é o sinal hebraico, dizendo aqui está a primeira parte da ideia. Se é a primeira parte da ideia, como é que ela está concluindo? Aí vem, então, a segunda parte, quando foram criados por Deus. Aí vem o siluquezinho marcando, ó, acabou a ideia. Ué, se acabou, por que eles estão dizendo que está começando? Então, nós já temos aqui, eu uso isso, parece um estupro do texto. É uma violência. Malabarismo, né? Malabarismo total ali, né? E ali ainda há outros sérios problemas. Qual é o outro sério problema? Uma coisa da narrativa bíblica, e é muito usado, é o recurso literário da inclusão. O autor começa com uma palavra, ou uma frase, ou mesmo uma cena. E ele some com essa palavra, frase ou cena,
e reaparece na hora que ele conclui. Então ele abre Gênesis 1, versículo 1, dizendo Bereshit bara. É a primeira vez que aparece o verbo criar. Quando chega em 2:3, ele reaparece com bará. Ou seja, quem entende de redação hebraica sabe que ele abriu com bará e ele fechou com bará no versículo 3. Como é que os caras querem, então, trazer a coisa para Gênesis 2:4a? Tá. Se isso ainda não é suficiente, há uma outra prova interessantíssima. A primeira tradução do texto hebraico no mundo foi a Septuaginta, no período interbíblico. A Septuaginta pegou o texto hebraico e traduziu para o grego. E quando a Septuaginta traduziu para o grego, adivinha, estava claro para os tradutores judeus da Septuaginta que o texto ia do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3. Em 2:4, começa com outro texto, né, indicando a continuidade expansiva de Gênesis 1 na Septuaginta. Ou seja, para qualquer lado que eu olhar, o texto ele requer ser lido de Gênesis 1, versículo 1 a 2:3. E 2:4, então, é a expansão disso aí, e não um outro relato de criação. E esse relato ele é muito claro, porque mais uma questão, é que são muitas coisas numa mesma resposta, mas a primeira parte, esses exegetas e teólogos liberais disseram, é de uma fonte sacerdotal, porque ele aparece ali o Elohim falando da liturgia, e veja, a liturgia está na cabeça deles, porque o texto não tem nenhuma estrutura litúrgica. E quando chega no capítulo 2, versículo 4b, então agora é uma fonte já vista, que é outra fonte, e elas estão em contradição. Primeiro, quem disse que são fontes? Onde estão as fontes? Eu lembro que quando eu estava fazendo meu segundo mestrado, que era sobre essa questão de Gênesis 1 e 2 como narrativas diferentes, a doutora Maria Helena de Moura Neves, uma das mais respeitadas linguistas do Brasil, faleceu ano passado, inclusive, era minha orientadora. E quando eu falei para ela dessas supostas fontes, ela olhou para mim e disse assim, mas existem provas dessas fontes? Eu disse, não, são só teorias literárias. Ela olhou para mim e disse, isso não me faz perder tempo com tolice, se não existem fontes, você quer me falar de teorias? Eu disse, ok, mas entenda, não sou eu, são eles. E é isso que eu quero mostrar, a tolice desse tipo de raciocínio. Absolutamente. Mas, pastor Ayrton, né, nosso tempo corre, né, voa, e a gente está aqui realmente... o tempo passa quando a gente aprende bastante. Estamos aprendendo muito com o pastor Ayrton Williams. Você está aprendendo, não está? Eu também. Olha, mas temos mais uma questão muito, muito importante. Agora eu quero que o senhor responda mais rapidamente, porque senão não vai dar nosso tempo. E a gente vai ter que chamá-lo mais uma vez, viu, pastor? Então esse rapidinho aí, depois o senhor complementa no próximo programa. Mas olha, outro dia eu estava, né, acompanhando um debate. Eu debati aqui na Rádio Musical com o meu irmão em Cristo, porque ele disse assim, olha, Marcos, o Yom da Bíblia acomoda eras. Então a Luísa vai colocar aí a nossa próxima pergunta, né? O Yom de Gênesis significa eras ou dias? A palavra em si carrega um significado? Ela pode ser interpretada como eras? Explica aí rapidinho, pastor. Esse é um tema de um programa inteiro, né? Sim. Mas, resumidamente, no tempo que temos ainda, infelizmente, o que é que o senhor poderia dizer sobre o Yom de Gênesis? Ok, então vamos lá. E o Yom ali com M, viu? Com M, viu, Luísa? Isso, Yom com M. O hebraísta aqui, né, pegou a gente. Ela corrige rapidinho. Rapidinho, você viu? Rapaz, sim. Jogo rápido. Então, veja, essa questão do jogo de palavras e o significado também é muito interessante. Vou tentar ser bem rápido. Na linguística universal, qualquer estudo de linguística sobre significado de palavras, vamos partir de um princípio bem básico. Palavras não significam nada. Toda palavra é destituída de sentido. A palavra, ela adquire significados quando ela entra em relacionamento com outras palavras, que nós chamamos de lexemas. São esses lexemas que dão a ela, que carregam aquela palavra de significados. No curso que eu dou de linguística aplicada à Bíblia pelas igrejas, eu uso uma história da manga, que eu não vou repetir aqui, mas onde eu uso a palavra manga numa única história com 7 significados totalmente diferentes. O que mostra que manga não tem significado nela mesma. Ou seja, quem dá o significado são os lexemas. Segundo, quem é que constrói os lexemas?
o autor que está escrevendo o texto. Então, isso na linguística é chamado de lexicografia autoral. Eu tenho que verificar os significados que aquele autor utilizou para o texto. Tá? E ainda o Sitzenleben, que abarca aquela literatura para saber em que contexto ela está inserida e se faz sentido aquele significado. Tá? Então a gente pega aqui o caso de Ion. Ora, Moisés usa ali na criação esse termo, primeiro dia, segundo dia, e viu Deus que tudo era bom e tal. Ele usa na Torá como um todo agora. Eu estou em busca dessa lexicografia autoral, até Deuteronômio. Ele usa tanto para falar de 24 horas, como períodos que extrapolam 24 horas. Agora, olha que interessante. Ele não fala de eras. Por quê? Primeiro que na linguística isso seria um anacronismo. No mundo antigo, em todas as literaturas, não existia o conceito de eras. Nenhuma literatura no mundo antigo falava de milhões de anos. Os textos religiosos daquela época falavam exatamente como nós falamos, de 6.000 anos, 8.000 anos, cada um tinha a sua própria contagem, mas não tinha o conceito de eras. Já aqui, dizer que Ion se aplica a eras é anacronismo. Moisés não sabia o que era isso. Nenhum escritor de qualquer literatura sagrada no mundo antigo sabia o que eram eras. Eles poderiam saber de 24 horas ou de um período de uma semana, de 2 semanas, que eles chamariam de Ion. Agora, em Gênesis, Moisés aplica isso na criação e vai reaplicar isso lá nos 10 mandamentos. Quando ele chega nos 10 mandamentos, ele diz, você vai lembrar do dia de descanso, do Shabat. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus os céus e a terra, e no 7º descansou. Ora, se Moisés tivesse um entendimento de eras, o que seria anacronismo, nós teríamos um primeiro problema. Nós só poderíamos descansar depois de 6 eras de trabalho. Na 7ª era a gente descansaria. Supondo que fosse a semana ou semanas, nós teríamos outro problema. Porque quando Deus manda chamar Israel para encontrar com ele no Sinai, o dia é contado de forma que sejam 3 dias para santificar, e a partir dali, daquele encontro no Sinai, Israel conta 7 dias, o que indica que eles compreendiam, através de Moisés, a contagem de 24 horas. Ou seja, aí tem um outro aspecto da linguística, que é a interdiscursividade, esse é o termo. Quando ele usa Ion na criação, retoma Ion no mandamento como fundamentado na criação, e o próprio encontro do Sinai marca esse termo, nós estamos falando de 24 horas, não tem como ser outra coisa. Moisés não usou esse termo se referindo a eras porque é anacronismo e a semanas porque a interdiscursividade era da criação com o mandamento de 24 horas. Mas, pastor Ayrton, se não tivesse a palavra para era, né, ele podia ser assim, um montão de anos, né? Ele usou um período assim de muitos e muitos e muitos anos. Não falta recursos. Sim, mas aí nós teríamos de novo o problema da lexicografia autoral. Moisés em algum lugar usou com esse sentido? Nenhum. Ora, se ele não usou em toda a Torá com esse sentido, sou eu que estou querendo dizer que significa aquilo. Então já não é mais o autor. Estamos colocando palavras na boca de Moisés, né? Ou na escrita de Moisés. Na escrita de Moisés, com certeza. Sim, olha... eu acho que esse tema, né, essa ideia de eras só aparece quando as eras são necessárias para linkar o relato bíblico com uma evolução de milhões e milhões de anos. E é interessante porque é nesse contexto que nasce mesmo. Você vê, quando é que se começa a falar de Ion como eras? Então, um exercício acadêmico bem simples é pegar os comentários que estão nos Talmudim, né, o pessoal fala Talmud é o singular, no Talmudim, que é o plural, pegar os comentários dos pais da igreja até o século XVIII, e a questão é, eles viam aquilo como dias de 24 horas. Os judeus viam como eras? Sim, não como eras. Não, né? dias, não? Você vê, até hoje eles estão contando aí, nós estamos no ano 5.700 e alguma coisa, eu não lembro direito. Eu acho que eles estão certos, né? Acho não, os dados todos indicam, né? Ok, eu concordo com você, mas veja, no caso da linguística, é bem óbvio que eles não tinham esse conceito. Ele é um conceito que nasce no século XVIII, depois da origem das espécies, com as teorias da evolução, que aí tentam empurrar na Bíblia com medo que a Bíblia estivesse errada.
Quebraram a cara porque descobriram que a Bíblia está certa, gente. A Terra é jovem, o universo é jovem, nós temos falado aqui. As fotos do James Webb, do Hubble, Deep Field, mostram o universo pronto, feitinho, estruturado, né? Galáxias suaves, galáxias massivas, e feito há poucos anos, milhares, não milhões. A Eva mitocondrial, o Adão Y, a quantidade de sal nos oceanos, a temperatura de Júpiter, a separação da Lua da Terra, tudo, o campo magnético da Terra, tudo indicando que, de fato, o íon tinha um significado que todo mundo lia, não é? E sempre leu, e a linguística indica claramente dia de 24 horas. Mas dizem que tem um gap aí, né, pastor? Fala sobre... A próxima pergunta, já nem lembro mais, Luísa, como é que a gente formulou, mas como é que está aí a próxima? É sobre essa questão aí do gap, né, Luísa? Põe aí para nós. Ó, há um gap entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Aí o pessoal até usa esse gap para explicar que Satanás caiu dos céus e tudo mais. Outro dia eu estava num debate num grupo aí de criacionistas, né? Aí eu falei assim, a Terra é jovem. Aí falou assim, mas como é que você encaixa então na juventude da Terra a queda de Satanás? Porque sem esse gap aí, a conta não fecha. Tem esse gap, pastor? É engraçado, de novo, esse gap ele aparece depois do século XVIII. Depois do século XVIII. A gente sempre tem que pensar, cara, por que nós passamos primeiro? O judaísmo todo, de Moisés até Cristo, 1.400 anos. De Cristo até o século XVIII, mais 1.700 anos. Nós estamos falando de 3.000 anos e pouco de interpretação da Bíblia em que ninguém viu esse gap. Aí quando chega no século XVIII, com o surgimento do evolucionismo, o pessoal tentando salvar a Bíblia para que ela não ficasse desacreditada. Aí surge a história de que em Gênesis 1, versículo 1, em Gênesis 1, versículo 2, há um intervalo de tempo. Aí eles explicam como que os dinossauros foram extintos ali, a questão da queda de Satanás. E como que eles conseguiram fazer isso? Eles pegaram a frase do versículo 2, Gênesis 1:2, que diz: e a terra era, ou estava, é possível, sem forma e vazia. E dizem, em hebraico há um erro de tradução. Porque neste caso teria que ser, e a terra se tornou sem forma e vazia. Ora, possível essa troca? Esse é o grande ponto. Não é possível. É impossível. É impossível você traduzir ela se tornou, a menos que você queira impor ao texto hebraico a sua forma de ver, não ao próprio hebraico em si. Porque no hebraico exegese, não é? Não, exegese, isso, né? A exegese. Quer dizer, eu quero vir de fora para dentro e dizer que tem que ser assim, e foi o que eles fizeram para tentar, entre aspas, salvar a Bíblia do descrédito em relação à teoria da evolução. E aí eu vi, inclusive, exegetas conservadores que aceitaram essa teoria falsa. Eu disse assim, gente, mas de onde isso não faz sentido? Aí surgiu, porque teve o primeiro Adão ali, nesse período, aí Deus destruiu tudo. Aí ele fez agora um Adão, que seria o Homo sapiens. Todos os outros Homo antes do sapiens estariam para lá no versículo 1. Os dinossauros estariam no versículo 1 e o próprio Satanás que caiu lá, foi expulso do céu, estaria ali nesse gap. O problema é que, linguisticamente, de novo, olhando para a lexicografia autoral, que eu expliquei agora há pouco em relação ao ion, se eu pegar a maneira como Moisés utiliza o verbo raiar, raietar na Torá, ele não usa no sentido de se tornar, mas de ser ou estar. É assim que ele usa. Então, de a vida existir daquela forma. Esse é o uso. Ora, se eu não encontro isso na lexicografia de Moisés, essa maneira de escrever ou pensar, se eu não encontro em outros textos, porque vamos supor que outro autor sagrado usasse com essa ideia. Então, peraí, se um outro autor usou com essa ideia, ele era inspirado, ele pode estar trazendo uma luz que a minha linguística não está conseguindo captar. Né? Isso tem até uma discussão na exegese, na hermenêutica, chamada sensus plenior. Podia ser que houvesse um sentido que está sendo revelado na sua plenitude por outro escritor sagrado. Há algum escritor sagrado que diga que não era ou estava e sim se tornou? A resposta continua sendo não. Então, de onde que vem esse gap, a não ser de uma necessidade
louca, injustificada, de querer adequar a Bíblia a uma teoria evolucionista. É uma tentativa desesperada de encaixar, né? E às vezes eu fico nos debates aí, né? Chega um pessoal aí que se acha, né, entendido de hebraico, dizendo, não, olha, é claro e evidente. Veja bem, olha só, eu sei que é, porque é facilmente detectável esse erro de tradução. Olha, aqui nós temos um hebraísta, quem entende de linguística, de teologia, de história, né? É fácil de detectar o erro, é fácil de detectar a pessoa forçando a barra no significado da Bíblia para tentar salvar a Bíblia. A intenção foi boa, mas o inferno está cheio de gente com boa intenção, né, pastor? Bom, exatamente. Até me permita aqui, Marco, rapidinho. Claro, sim. A gente tem 8 minutos aí, aproximadamente. Essa é uma coisa que no segundo mestrado que eu fiz me apaixonou. Porque um problema sério que a gente tem na língua portuguesa, na nossa cultura, é o chamado analfabetismo funcional. O brasileiro sabe ler, mas ele não sabe interpretar o que lê. Tá? E os estudos, por exemplo, em Brasília teve um estudo há 4 anos atrás que mostrou que 55% do estudante universitário brasileiro é analfabeto funcional. No Brasil, a média é 67% do estudante universitário. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que vai chegar para você e dizer assim, não, veja bem, eu sei hebraico, tá? Que eu posso te mostrar em hebraico. A questão não é que você saiba hebraico. Porque você pode saber hebraico e ser um analfabeto funcional em hebraico. Ah, eu sei grego. E é analfabeto funcional em grego. É o mesmo problema. E o que mais eu tenho encontrado são pessoas que sabem hebraico, mas são analfabetas funcionais. Ou seja, elas padecem do mesmo problema que o brasileiro padece. Ele sabe ler, mas na hora de interpretar, ele não sabe o que ele está lendo. E aí o que ele faz? Ele cria conjecturas à luz das crenças dele, dos dogmas que ele carrega. Não, a evolução é fato. Tá, e como é que eu vou salvar a Bíblia, já que ela é fato? Então ele não vai para a leitura funcionalista do texto, mas para o analfabetismo funcional dele, mesmo sabendo hebraico, para encaixar naquilo que ele acredita poder salvar a Bíblia. O universo é antigo e eu tenho que encaixar na Bíblia, não é? Exato, eu tenho que encaixar. É mais ou menos assim. Eu tenho que encaixar. Olha, pastor Ayrton, olha, gente, tá vendo isso aqui, né? O livro de novo, vou mostrar para vocês, a Luísa vai colocar o link de novo aí para você adquirir, o mito e a história na criação. É um relato absolutamente técnico, de quem entende, viu, gente? De quem entende do que está falando. Vocês têm acompanhado aqui o pastor Ayrton, um show do Fé e Ciência, que só o Fé e Ciência dá, né? Esse show com grandes entrevistados. Qual o sentido da narrativa da criação em Gênesis 1? Você aprendeu que não é poesia, não é história, não é mito, é história, é fato. Ah, olha, agora eu consegui os 5 pontos de Gênesis da palavra de Deus, né? A gente estava falando dos 5 solas aqui, solas. Né? Olha, a Bíblia é clara, não é verdade? O hebraico não foi. Deus não tomou o cuidado para que o hebraico fosse claro? Sim. É claro, ela é necessária, ela é suficiente, né? Toda a verdade está ali revelada. Ela é inerrante, infalível. E ela é autoridade final. E a gente tem aprendido com o pastor Ayrton nesse programa, sensacional. E o que todos os hebraístas leram e entenderam ao longo da história, a linguística moderna confirma, não é? Uma terra jovem, um universo jovem. E esse gap aí nunca existiu, não é? A gente tem, de fato, uma sequência. E essa pergunta não estava na nossa listinha, mas e a cronologia e a genealogia de Gênesis, Mateus e Lucas? Dá para fazer a conta da idade da Terra? O que é que o senhor acha, lendo a Bíblia? É exatamente em cima de estudos da genealogia que os judeus têm a conta que eles têm hoje do que é, né, o universo. Que aí é interessante porque eles contam o universo, não é só a Terra. Por causa da primeira expressão lá de Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz. Et hashamayim v'haaretz refere-se ao cosmos, ao universo. No princípio, Deus criou o universo. E então, no versículo 2, ele olha para a Terra como esse planeta dentro do universo. Então, a conta judaica é do todo. Nós estamos falando de todo um universo jovem. E não essa coisa antiga, né? De novo, se eu deixar o texto hebraico falar por ele mesmo, como Moisés o escreveu, eu não tenho por que cair nessas questões. Mas em Êxodo 20:11 tem um debate que eu também estava outro dia envolvido, né? E aí eu fui procurar ajuda, né? Socorro nos universitários. Tem universitários aqui do meu lado, né?
É porque falaram assim, não, olha, porque em 6 dias, dia literal, Aham. 24 horas, criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Merismo, né? Esse é o Uhum. termo que é utilizado, eu sempre menciono nas minhas palestras e tudo mais. Ele quis colocar tudo, né? Em 6 dias, Deus criou tudo. Criou o universo, a terra, os céus, não é? Os céus é a atmosfera da terra? O que é que o senhor acha? Criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou Deus a atmosfera da terra e a terra. Foi isso que tantas vezes é repetido na Bíblia, inclusive, que Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há. Deus criou tudo em 6 dias ou ele criou, depois ele parou, continuou mais tarde? O que é que o senhor acha? Não, na verdade, tudo foi criado em 6 dias. Só que o primeiro ato da criação é o cosmos. Shammai V'Haaretz. Essa é uma linguagem que aparece, inclusive, em Êxodo 20, que é a mesma linguagem de Gênesis 1. E aí nós estamos falando de uma outra área da linguística, que é a intertextualidade. A intertextualidade é quando eu uso uma frase e a utilizo novamente para mostrar os significados sinonímicos que ela tem. Essa base da Torá de céus e terra dá origem, por exemplo, quando o profeta Isaías vai usar a mesma ideia. Eu vi novo céu e nova terra. Eu vi o quê? Um novo universo. E eu vou encontrar lá no Apocalipse João usando a mesma linguagem hebraica, vi novo céu e nova terra, para se referir ao cosmos redimido na volta de Cristo. Ou seja, a ideia ali é um cosmos criado primeiro e então Deus agora passa a agir sobre a Terra enquanto planeta para estruturar a Terra que era sem forma, torru, e vazia, vavorro, ou seja, uma terra caótica sem condições de vida. O que eu acho interessante, eu sei que nosso tempo está acabando aqui rapidinho, olhe para os planetas, eles são torru, vavorro. Eles são caóticos porque não têm condições de vida. E Gênesis dizia, a Terra, o nosso planeta, era assim, igual qualquer outro planeta. E Deus agora vai lá e começa a organizar dentro do cosmos esse planeta. Colocando mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem, uma atmosfera magnífica, água, Legal. camada de ozônio e tudo mais, não é assim, pastor? Exato. Então Deus fez tudo pelo poder único e exclusivo da sua palavra em 6 dias. Você tem aprendido aqui com o pastor Ayrton Williams, um teólogo, linguista, que mais? Formado em ciências da religião. Gente que sabe. Aqui no Fé e Ciência a gente traz gente que sabe. Mas o seu tempo está terminando, né? O nosso tempo com você, né, pastor? Que tem sido sensacional. Então eu queria, para encerrar esse programa, pastor, você está olhando para aquela câmera ali, que é a sua, está segurando a palavra de Deus na sua mão, não é? Correto. Me diga aí, desse livro que o senhor está segurando, o quanto nós podemos confiar de que realmente a palavra de Deus é digna de toda confiança? Que ela foi inspirada por Deus e é útil para o ensino, né? Porque toda a Escritura, a Bíblia diz. O senhor acredita que de fato toda é útil para o ensino? Fala naquela câmera ali para todos os nossos ouvintes. Ok, absolutamente. Por ter sido educado num ambiente liberal, eu tive vários desafios que meus professores de exegese fizeram à confiabilidade da Bíblia. E exatamente à medida que eu fui estudando e fui aprofundando em áreas diversas, como eu pude falar, não só teologia, linguística, história, ciências da religião, à medida que eu fui examinando tudo isso, só ficava mais clara a confiabilidade da Bíblia. Sim, ela é totalmente confiável naquilo que ela diz. Pastor Ayrton Williams, agradecemos demais essa aula sensacional. Estarei com você lá em Brasília, né? Fala rapidinho desse encontro aí, vai. A gente tem 2 minutos, 2 segundinhos, vai, fala aí. Corpus Christi, nós temos uma conferência internacional de aconselhamento bíblico, que é outra área que eu labuto bastante. Esse ano vamos tratar sobre filhos da promessa em perigo, numa cultura de crise de identidade, distúrbios sexuais e abandono da fé. Por que nossos filhos que crescem na igreja estão se desviando quando chegam na universidade? Esse será nosso assunto. No site da CEBI tem informação. Muito bem. Qual vai ser o período mesmo? De 7 de junho a 10 de junho, período de Corpus Christi. 7 a 10 de junho. Brasília? Brasília. Muito bem, pessoal. Olha, o livro, né, você já vai adquirir. Olha, nós teremos também aqui, de 7 a 9 de julho, em São Paulo, o 4º TDI Brasil, Congresso Brasileiro do Design Inteligente. Então você vai ver aí, olha, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, 4º TDI Brasil, vai ocorrer aqui na Melhor do Brasil, na Mackenzie.
Esperamos todos vocês, mais de 20 palestrantes, temas sensacionais. Vamos mostrar como a boa ciência, de fato, corrobora esse livro. Empresta aqui, pastor. Olha, esse aqui, olha, a Bíblia, gente, a Bíblia. Essa é a nossa fonte confiável de Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21. Pastor Ayrton, muito obrigado. Você gostou, não gostou? Eu fiquei aqui emocionado, porque a minha defesa da palavra de Deus eu faço com boa ciência, não é? Mas não conheço muito do hebraico, não conheço muito das estratégias de interpretações linguísticas da palavra. E quando eu descobri esse craque aqui do meu lado, eu fiquei ainda mais convencido de que a palavra de Deus é inerrante, digna de toda confiança, descreve um universo e uma vida feito prontos há 6.000 anos atrás, aproximadamente. Eu acho que os judeus estão certinhos, tá? Eu acho que não erraram nem um dia, tá? Mas vamos verificar isso, não é um errinho aí, tudo bem, né? Então, gente, gostou do Fé e Ciência de hoje? Assista todos os programas, temos mais de 50 agora. Desliga a Netflix, desliga aquele canal, você fica assistindo aquele jornal, veja bem, você fica gastando tempo no Face, no Instagram, desliga tudo isso, assista o Fé e Ciência. Mais de 50 horas de boa ciência, boa teologia, que só o Fé e Ciência tem. Então assista todos, assista esse programa mais uma vez. Eu te espero no próximo Fé e Ciência aqui na IPP TV. Até lá!